Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, há 2 meses a Amazônia virou tema central de uma polêmica discussão em Brasília. Isso porque o presidente Michel Temer havia aberto votação para liberar a Reserva Nacional de Cobre e Associados, o RENCA, para exploração de mineradoras. No entanto, o governo optou por recuar, pois a repercussão foi negativa em todo o mundo. Para falar sobre os aspectos políticos da Amazônia e também da importância ambiental dela para o mundo, nós trouxemos no Ação Nacional de hoje a advogada ambientalista Mariana Stewart e também a professora de Ciências Biológicas Rita de Cássia Pietrobon. Obrigado pela presença de vocês duas hoje aqui no Ação Nacional. Obrigada. Então, até diante dessa situação, eu vou começar agora com a professora. Queria saber dela aqui, da Rita, para explicar para nós o que significa a Amazônia para o mundo. O que significa a Amazônia? Vamos lá, professor. Bom, a Amazônia é o maior bioma, né, do nosso país. É um bioma rico em fauna e flora, então a biodiversidade é muito grande. Ela tem uma grande importância para o clima, né, regional e também tem muita importância como absorvedora de carbono, né, que faz parte do gás carbônico, que é um dos gases poluentes que causam o efeito estufa. Então, a Amazônia, ela tem uma quantidade muito grande de plantas e essas plantas elas são responsáveis pelo sequestro desse carbono, pelo armazenamento desse carbono, retirando esse poluente da atmosfera, ou seja, minimizando, né, as causas do efeito estufa. Essa ideia de que a Amazônia é pulmão do mundo, que todo mundo fala, é folclore, é verdade? Não, é folclore, tá? Então, o que ela produz de oxigênio, ela consome também. Né? Então, esse é um conceito que é errado. Mas que ela sequestra o carbono, e isso é importante, né, para evitar o efeito estufa e o aquecimento global, isso é verdadeiro, tá? Ela mantém o clima regional, a umidade regional também, por quê? Porque as plantas, elas absorvem uma grande quantidade de água e por evapotranspiração, elas jogam essa água, né, para a atmosfera. Então, o clima regional fica mais úmido. Não sei se vocês já ouviram falar com a garota do tempo, né? Tá vindo um ar quente da Amazônia e úmido, né? Então essa umidade ela é produzida pelas plantas da floresta amazônica. Que vai provocar chuvas nas regiões tal. E as chuvas que são tão importantes para a gente, né? Aqui na região sudeste. Isso já é um reflexo daquilo que a gente está vivendo, essas secas extremas aqui para esse lado, né? Eu não sei se eu posso afirmar se é por conta disso, mas eu posso afirmar que se o desmatamento continuar na área, né, na Amazônia, na escala que está acontecendo agora e por muito tempo, pode ser que essa falta de umidade, né, reflita num problema maior para a gente aqui, tá? Então eu acredito que sim. Mariana, vamos perguntar um pouquinho dessa questão política. O que é o RENCA? Vamos entender e explicar aí, que isso é Reserva Nacional de Cobre e Associados. O que significa isso? Isso, então o RENCA, né, essa Reserva Nacional, todas as reservas nacionais elas são disciplinadas no Código de Mineração. Nós temos no Brasil um Código de Mineração, que ele já tem um bom tempo, mas ele está vigente. E o que significa, né, então, o RENCA? Esses planos, essas determinações, né, a Reserva Nacional, o Código de Mineração ele estabelece que essas áreas elas ficam sob monopólio do Estado, o que significa? Então, a exploração mineral de determinadas áreas, de determinadas regiões, que é instituído esse plano nacional, elas ficam sob o monopólio do Estado. Por quê? Porque por conta de soberania nacional, por conta da relevância daqueles minérios para o país e para a atividade econômica, questões sociais, enfim. Por conta desses fatores, fica sob o monopólio da União. Então, o decreto que o presidente baixou, o que ele fez? Ele extinguiu essa reserva nacional, o que significa que passa a não ser mais um monopólio do poder público a exploração mineral naquela região. Mas, entretanto, que também é uma coisa que assim, tem que ser considerada, né? Que para ter a exploração vai ter que pedir uma autorização para o DNPM, né? Que é um Departamento Nacional de Produção Minerária, então você vai ter que passar por essa autorização e posteriormente você vai ter que passar também pelo licenciamento ambiental, que no Brasil a gente pode falar que a gente tem um licenciamento ambiental muito
muito eficaz, vamos dizer assim. Então, ele é rígido? Ele é rígido, extremamente rígido. Nós temos órgãos que são muito bem aparelhados, os técnicos são excelentes. Então, assim, nosso país, em relação à questão ambiental, a gente pode considerar como uma referência. É claro que tem problemas em relação à falta de recursos humanos e coisas assim, morosidade, mas, enfim, tecnicamente eles são muito bons. Então, apesar de ter extinguido o monopólio do poder público, transferindo a possibilidade da exploração mineral para a atividade privada, vai ter que passar por essa autorização do DNPN e vai ter que passar pelo licenciamento ambienal. Então, não é que agora liberou e que nós vamos poder utilizar, não vai poder haver a superexploração da área, vai ter condicionantes, vão ter vários requisitos e são rígidos sim no nosso país. Em resumo, acredito que esse é o cenário. Quer dizer, não importa que ele chegue e coloque esse decreto, né, para poder utilizar, fazer essa exploração dessa área. Sim. Existe toda uma parte ambiental por detrás disso. Sim, sim. E além de ter essa questão ambiental também, na área, nós temos uma série de unidades de conservação. O RENCA não é uma unidade de conservação, né? O RENCA, então, é uma reserva que ela é tutelada, ela é disciplinada pelo Código de Mineração. E as unidades de conservação são outras normas, né? É uma outra função ambiental da área. Mas nós temos unidades de conservação, que são áreas que devem ter preservação ambiental, e nós temos também questões indígenas na área. Então, a gente tem uma região que a gente tem uma sobreposição de inúmeras proteções jurídicas, né? E isso é muito bom. Então, entre algumas leis aí que vão estar incidindo na exploração da área, vão ter que respeitar o Código Florestal, vão ter que respeitar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, vai ter que passar por licenciamento ambiental, e isso é em qualquer região do nosso país. Então, inicialmente foi uma coisa preocupante, mas de fato não é uma coisa que está liberada e que não vai passar por nenhuma fiscalização do poder público. Tá. E isso biologicamente é bom, professora, ou não? Estou falando aqui na questão financeira, né? Vamos dizer assim, né? Para a conservação da biodiversidade, eu acredito que não seja uma coisa boa, tá? Porque a exploração mineral, ela traz um impacto para o ambiente, né? Tem resíduos, né? Sim, tem resíduos, né? E são resíduos que são tóxicos, que contaminam o solo, podem contaminar corpos d'água, né? E uma vez que as plantas, elas absorvem, né, os nutrientes do solo e a água do solo, então essa contaminação também vai para as plantas. E a gente não pode só pensar nas plantas, né? Existem os animais que se alimentam das plantas e os animais que se alimentam dos animais que se alimentam das plantas. Então, é um ecossistema exatamente, complexo, né? Exatamente. A contaminação, ela não é só a nível da planta, dos produtores, e sim, ela atinge toda uma cadeia trófica, né? Desde as plantas até o animal que se alimenta do animal, que se alimenta de planta. Então, se o homem também explora esses recursos, né, se alimenta do peixe, ele também vai ter um nível de contaminação. Então, não é legal a exploração, a mineração para uma área de preservação ou para uma área qualquer de um ambiente natural. Não é uma coisa que é boa, vamos dizer assim, para conservar a biodiversidade. Até diante disso, me fez lembrar até a questão da Mariana. Não a Mariana aqui, tá, mas a Mariana que aconteceu lá em Minas, né? Ah, sim, exatamente. Sim, mas um fato, uma catástrofe, né? Sim, que até hoje existem as consequências disso, né? Da contaminação do solo, daquele resíduo que acabou caindo nos rios, né? Várias cidades, inclusive nossa equipe de reportagem esteve lá recentemente para aquela região, e a gente viu que realmente ainda é complicado a água, né? Retirar a água dos rios para as populações, né? Sim. Isso é complicado. Leva um tempo para o ambiente se recuperar. Mais ou menos quanto? Depende. Depende do ambiente, depende do bioma, depende do tipo de impacto, né? Se houve contaminação ou não, o tipo de contaminação, então é muito difícil prever. Mas coisas... Mariana, eu não faço ideia, não sou especialista, mas mais de 50 anos, eu acredito, para voltar a ser o que era.
né? Então, quando a gente fala em impacto em ambiente, no ambiente urbano, no ambiente rural já é difícil. Agora, imagina num ambiente como a Amazônia. A Amazônia, ela detém a maior biodiversidade do mundo. Então, o que a gente conhece são mais de 120 mil espécies de animais que a gente tem na Amazônia, só na Amazônia, e mais de 40 mil espécies de plantas. Então, para você ter ideia, foi feito um estudo há pouco tempo e os especialistas eles disseram que para catalogar todas as plantas da Amazônia, nós precisaríamos trabalhar 300 anos. Nossa né? Senhora. Sim, então é muita coisa. Então, para reparar tudo isso, a gente precisa de um tempo muito grande, um trabalho muito bem feito, né? E é difícil, é complicado. Né? E lá em Mariana foi um impacto decorrente da mineração. Sim, da mineração. Por falar em Mariana, né? Sim. Não a Sim. cidade. Sim. Mariana. A gente precisa realmente fazer isso? Acho que tem que fazer essa exploração? Não? O que está acontecendo no governo? Ele precisa realmente dessa economia? Não? Na verdade, assim, eu não consigo falar especificamente se nós precisamos da atividade de mineração, mas, assim, muitas coisas, a gente está aí numa tensão que é a população, ela tem um consumo, um hiperconsumo exagerado, Sim. Então a gente tem aí uma super necessidade da população, em contrapartida a gente tem a escassez dos recursos naturais, né? Então essa dualidade, né, esse conflito, essa tensão gera repercussões, né? Que nem Mariana, as repercussões não são só ambientais, as repercussões, além de econômicas, mas as repercussões sociais são muito complicadas, né? Das famílias que tiveram que ser removidas, que até hoje não conseguiram voltar para sua atividade laborativa, porque tem pessoas que, óbvio, que o poder público pagou uma indenização, acho que a empresa, né, a Samarco, agora virou outra empresa, mas a Samarco, ela banca, ela paga mensalmente uma quantia para aquelas pessoas, mas a atividade laborativa delas foi... Sim, por água abaixo, literalmente. Exatamente. Né? Então, são questões complicadas, mas em relação a essa exploração na Amazônia, eu não sei se de fato nós estamos necessitando especificamente dessa exploração, mas o fato é que nós precisamos, a gente precisa dos recursos naturais para viver a nossa vida. E eu acho assim que a proteção ambiental, hoje em dia, o empecilho disso é o consumismo que nós vivemos, né? Então, me incluo, né? Incluímos todos nós. Né? Então, tipo, as necessidades que nós temos diárias são muito grandes. Então, mulheres, cosméticos, carros, tudo isso nós precisamos dos recursos naturais para produzir. E, assim, o padrão de consumo que nós temos exige essas atividades. A gente não deveria mudar. Exato, essa mudança de paradigma, exato. Né? Então, assim, para não ter... mais, mudança de paradigma. Então, assim, é muito bonito chegar, chorar no Rock in Rio, falando da Amazônia, tudo isso. Mas é difícil porque você está tentando vender produtos, você está tentando vender coisas para as pessoas. Então, assim, a mudança de paradigma, né? Eu estou me incluindo nisso, né? Estamos preparados, estamos dispostos a abrir mão de tudo para ter uma vida mais ambientalmente equilibrada? Essa é a questão, né? O padrão de consumo é muito alto e a escassez de recursos Até naturais. Até o próprio Rock in Rio, quanto consumiu de energia, o quanto consumiu de garrafas e de vidro e tudo mais. Tudo foi bem tratado, reciclado, tudo isso daí, né? É bem complexo a situação, não é somente fazer, né, aquilo, né? A gente precisa ir para um rápido intervalo e nós voltamos já.